Produção, portalzinho automático, portão de embarque está no ar para mais um episódio sensacional que vale a pena acompanhar até o final. Mas antes de apresentar o convidado de hoje, a excelência de hoje, agradecer a você, seguidor, seguidora do podcast, que acompanha o nosso trabalho, curte o conteúdo, comenta nos episódios e compartilha com os amigos. Em nome da equipe aqui do podcast, muito obrigado. Valeu? E você que passou pela telinha agora e não conhece o nosso trabalho, segura aí, assista até o final desse episódio. Se você curtiu o conteúdo, deixa um like, um comentário, inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Valeu? E aí, meu querido? Tudo certo? Tudo, né? Graças. Aquela pegada que nós fazemos sempre, né? 2 turnos. 2 turnos. E hoje? Hoje com uma celebridade. Porra, Já conheço há algum tempo também, viu? É meu parceiro, né? Eu vi nascer no turismo. Com todo respeito. É verdade. Bruno Valtric. É. Atualmente presidente da Abávia Viesp e também sócio, CEO da Maiorca Turismo. Isso. Esse é o cara, né? Querido. Esse é Obrigado aí. Saímos um tempão isso aí. Amigo, parceiro, colega, tudo junto, cara, né? Bom, Obrigado. Muito bem. Seja bem-vindo, Bruninho. Obrigado, Você é o cara. obrigado aí. Bruno, é assim, não tem script. A ideia aqui do canal é dar visibilidade à indústria do turismo, aos profissionais que atuam no segmento, trazer a sua experiência, o seu conhecimento, a sua história, para compartilhar com nossos seguidores e também com os seus seguidores, né? Agora, Perfeito. Então você apresenta aí, não tem enredo. Sai de Maravilha. casa. Começou. Maravilha. Conte-nos, né? De onde você veio. Eu sei que seu pai, né, fundou, mas vamos lá. Conte Vamos você. lá. Bom, Vai. um pouquinho da minha história aqui. Obrigado primeiro aí Imagina. pelo convite aí. Agradeço em nome aí da Abaf São Paulo Viesp, o convite, que eu estou aí com o atual presidente aí na gestão que termina agora em outubro. Sou aí o CEO, sócio aí da Maiorca Turismo, junto com meu pai, igual o Ale comentou aí. Ele já Quem tá é seu mais... pai? Dá o nome dele aí, que Ronaldo, é importante. Ronaldo Valtric. É, seu tá aí. Ronaldo. O Ronaldo não gosta muito de aparecer, não. Mas tem que falar, né? O Ele cara não tem uma gosta. história. Não bem gosta forte. de fotos, não gosta de Não gosta. vídeo, não gosta. Não Não gosta. gosta. Não é Esse aqui ele vai ver. Exatamente. Você vai assistir e vai É É comentar. isso aí, seu Ronaldo. Ronaldo. Exatamente. Mas tá aí na indústria há mais de 50 anos, começou na Bradesco Turismo, disse que foi a única carteira assinada que ele teve até hoje. Legal, velho. Partiu há 30 e poucos anos para a carreira solo. Daí que veio a Maiorca, começou com 5 funcionários e ele veio aí expandindo desde então. Minha carreira começou fora do turismo, eu sou formado em engenharia de produção. Olha. Fiz pós em administração, com ênfase em estratégia. Segui nessa carreira de produção durante 11, quase 12 anos, aí, trabalhando em 5 empresas, aí basicamente a maioria no ramo de serviços. Então, sempre tive contato com pessoas, lidar com pessoas, que é o que a gente faz aí Nosso dia a dia. no nosso trade, aí no dia a dia. E há 12 anos atrás, tive o convite do meu pai aí para poder ingressar no turismo e auxiliá-lo aí na expansão dos negócios e na agência lá. Então, Essa virada de chave foi muito louca, foi não? foi. Virar a mudança. Eu fiz esses dias também um vídeo lá com uma colaboradora nossa lá da área de comunicação. Lá, em algumas perguntas que ela me fez, ela falou: pô, quais são as maiores dificuldades que você passou aqui do começo da sua vinda aqui para a agência, para a Maiorca? Eu falei: ó, essa transição é uma das mudanças bem difíceis, porque antes eu era um executivo, né, em uma corporação. Então eu tinha lá minha carteira assinada, era CLT, era assalariado, eu tinha meus benefícios. Então, quando você vê do outro lado, você começa a enxergar numa outra ótica, né? Que você tem que construir seu salário. Você não tem mais seu salário, você tem que construir seus negócios. Você tem que olhar de um outro patamar, um outro panorama. Você não olha mais ali só o seu quadradinho. É outro prisma. Exatamente. Então você tem que olhar o todo da empresa, desde despesas, receitas, e lidar com todos, então, colaboradores, fornecedores e principalmente clientes, que é quem paga a nossa conta ali. Então, é uma mudança de chave muito grande. E ainda a vinda sendo filho do chefe, também você é olhado de outra ótica, né? Então tem mais esse quê. Aí você começa a ter um pouquinho... algumas pessoas ficam receosas, alguns colaboradores, principalmente os mais antigos, achando que vão ter mudanças, achando que pode impactar no dia a dia deles, na carreira deles. Então foram coisas que eu fui superando aí. Ih, se botou pra lascar lá com você. Tô brincando. Aos pouquinhos, Ezequiel. Tive que ir aos pouquinhos aí engateando. Porque assim, a gente também tem que respeitar quem já tá. Exato. Muito conhecimento. É Justo. isso que eu acho que Não chegou tem à toa. que fazer. Exatamente. Então, eu acabei me ambientando aí, tive a oportunidade de conhecer o Ezequiel, logo nos atendia lá, onde que ele estava anteriormente, lá na Maiorca lá.
E eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas aí também no trade que me ajudaram Da indústria, né? em conhecer aí um pouquinho da indústria. Abriram as portas para mim, inclusive concorrentes, então que abriram as portas para eu conhecer um pouquinho de outros modelos de negócio. E aí ver o que era a indústria como um todo, aí, consolidadoras, operadoras, Isso, cadeia, agências, clientes, enfim. Fiquei quase um ano aí rodando internamente também dentro da agência para ter uma noção aí do todo antes Como de que era o negócio. sentar ali na cadeira e começar a administrar o negócio ali. Então foi uma ambientação, assim como se fosse quando você vai em um processo de trainee aí que você roda várias áreas, roda aí várias outras indústrias. Eu tive a oportunidade de fazer isso no trade. E foi bem bacana. Fez com excelência, porque assim, eu acompanho a indústria já há um bom tempo também. É raramente um filho do executivo que tem muito sucesso na indústria do turismo sobressair e perder o vínculo do pai, criar sua própria carreira dentro da indústria. Verdade. Existe alguns profissionais bons que estão no mercado hoje, mas é difícil superar. Você vem fazendo um trabalho muito interessante, né? De construir o seu caminho mesmo. Exato. É aquilo que a gente fala, né? Você tem que trazer o que tem de bom, que foi o que eu falei logo lá atrás, eu chamo ele de seu Ronaldo lá dentro, né? Então, meu pai é que eu posso falar, lá dentro da empresa chamo como seu Ronaldo. Foi o que eu falei para ele, eu não vou mudar o modelo de negócio da empresa, eu vou incorporar novas coisas que podem auxiliar no dia a dia aqui, nos processos, na gestão tecnologia em si, tecnologia, a parte de IA, eu estava escutando um pouquinho vocês falando aqui com a outra pessoa que estava aqui anteriormente, um pouquinho dessa parte de IA, então, inovação, tecnologia e processo, que é o que que eu tenho feito lá para trazer mais dinamismo, trazer economia e trazer mais resultado aí para a gente. Acho que é o que eu vim fazendo ao longo desses 11, 12 anos aí. E vemos e convenhamos, né? O turismo é muito carente de tecnologia. Sim. Você sabe disso. Sim. Você é um cara que jovem, chegou no turismo há pouco tempo, mas para nós que já estamos aqui na caminhada já há bastante tempo, muitos anos aí, a gente vê o quanto que o turismo está ainda falta de ferramenta, falta de processo, tava muito amadorismo, né? E acho que ultimamente aí depois de muitos e muitos anos, agora a gente vem recebendo ferramentas um pouco mais adequadas, algumas coisas que estão nos ajudando a ganhar escala, né? A crescer. E eu acredito que a sua visão está perfeita. É isso. Trazer coisas novas. É exatamente isso, Ale. E é um ponto. Eu sou engenheiro de produção, então eu tenho uma visão de processo. É isso. Olha. E ao mesmo tempo eu tenho que medir até onde eu posso ir com o processo. Porque hoje a gente conversa com pessoas de outros países, vamos supor, e a gente traz a realidade do Brasil. O Brasil é um país que existe parcelamento. Então, o Brasil é um país que existe faturamento. Ao passo que em outros países não existe isso. Vai morrer isso? Não sei. Pode ser que daqui a muitos anos, pode ser que morra. Mas hoje a nossa realidade, principalmente do centro-oeste para o norte e nordeste, é outra. Sim. Você tem aí muitos hotéis que recebem como? Com Pix. Não aceita nem cartão. Então como é que você vai automatizar um processo como um todo dessa forma? Claro, você vai pegar grandes empresas, igual eu trabalhei num grande banco, uma empresa de telecom. Os viajantes são quem? São gerentes, são diretores, que todos têm seu cartão. Podem ralar ali o cartão, que consegue comprometer uma fatia quando vai fazer uma locação, isso sim. Agora, você vai para outras empresas pequenas, médias e outras até que não têm esse perfil de executivo, aí o buraco é mais embaixo. Então, você não consegue automatizar tudo. Então, por isso que eu digo que hoje em dia eu vejo que tem espaço para tudo. Então, você tem que mensurar até onde eu posso ir com a tecnologia, até onde vale a pena investir, que vai atender esse nicho, só que não vai atender esse outro. Então, o que eu quero ser especialista? Em qual nicho eu quero me especializar? E ver a tendência dele também, né? Exatamente. No futuro, né? Exatamente. Eu diria que hoje ainda, pelo que acompanha o mercado, a própria Maiorca mesmo, hoje o faturado do cliente, para o cliente, a empresa final, é um share importante ainda. Sim. Muito importante. Ainda é. A gente participa, a gente vai falar um pouquinho, entrar na parte de associativismo. Estou na Abracorp aí, praticamente desde que eu entrei no mercado, eu participo das reuniões da Abracorp. E venho acompanhando os números aí que são apresentados aí ano após ano. E a gente vê que o faturado não tem essa tendência de deixar de existir da noite para o dia. Não tem a tendência de deixar de existir. Tão cedo, não. Não tem, você vê o share caindo ou não? Eu vejo o share caindo, mas não sumindo. Assim, bem devagar, bem lentamente. Que é aquilo que a gente fala. E aí, outro dia até me perguntaram assim, poxa, tem um fornecedor, tem uma percepção de que não surgem
grandes, não surgem novas empresas no mercado. Parecem que as agências, principalmente as médias e grandes, ficam brigando por aqueles mesmos clientes. Sai de um fornecedor, entra em outro, sai de uma agência, entra em outro. Verdade. Aí eu falei para ele, sim, realmente, se você olhar as empresas grandes, é isso que acontece. Agora, empresas grandes já foram pequenas e médias. Quando você olha para as pequenas e médias, que às vezes não tem contato direto com o fornecedor final, porque não tem volume para ter uma condição com o fornecededor final, aí sim você começa a enxergar esse cliente, né? Que muitas vezes trabalha com o quê? Com faturado, que muitas vezes precisa de um hotel com meio de pagamento Pix, precisa de uma locação com faturamento total, porque o cara não tem condições de ralar um cartão lá. Então, são várias oportunidades que você tem se você olhar um pouquinho fora aí da caixa. E legal. Por isso que eu falo que o faturado, eu não vejo uma tendência de morrer aí no curto e médio prazo. E pelo perfil do Brasil, do povo brasileiro, também não vejo a longo prazo ele extinguindo de vez. Então, pode ser que o cartão aumente ao longo dos anos? Pode ser que sim. Do cartão. Mas extinguir, assim, você acha difícil? Não vejo. Acho difícil. Eu também acho difícil. Legal, essa é a minha visão aí. Eu escuto falar, não sei se é verdade, tá? Eu escuto falar. Alguns mercados que... Europa, né? Vamos falar de Europa aí. Que o cartão avançou em determinados momentos e em outros momentos regrediu. Ou seja, em determinado momento estava, sei lá, 70, 30. Pô, estamos chegando já num número muito interessante. Por algum motivo, voltou para trás. Sim. Eu quero voltar a faturar. Não quero voltar a faturar. Não sei, né? É difícil porque a gente, talvez você, como falar do seu número, do seu mercado, qual é o share ali que você trabalha. Mas eu vejo que realmente, quando a gente pensa que vai acabar e chega os bids, chega os pedidos, eu quero faturar. E cada vez com prazo maior. É isso. E agora a gente vê um cenário no começo desse ano, tenho conversado muito com os bancos, eu e meu pai, a gente vê que o crédito está cada vez mais sendo restrito. Claro, né? Aí quando você fecha o crédito no banco, então, aonde que eles vão recorrer? Nas agências. Nas agências. Em função do cenário externo também que vinha ocorrendo recentemente. Exatamente. Aí, problemas sérios, né? Exatamente. Sérios. Mas enfim, Bruno, quando for uma pauta corporativa, eu vou te chamar aqui, você, um pouco outros players aqui, para debater o conceito corporativo. Eu quero pedir de você, nesse podcast de hoje, essa transição que você fez, né? Que você saiu do corporativo, mas você desvincular um pouco do segmento padrão que você atuava já há alguns anos para se envolver com uma entidade. Por que você teve essa vontade, né, esse desafio de querer tocar uma entidade em prol de uma estrutura basicamente focada para o interior de São Paulo, né? Isso. Porque a BAV Viesp está mais focada em agências de viagens no interior de São Paulo. Como é que foi essa mudança de chave para você? O que inspirou? Então, a parte do associativismo começou justamente na Abracorp, Ezequiel. Quando comecei a participar quase 10 anos aí das primeiras reuniões, ainda como uma das agentes ali associadas. E aí vim escutando aí ao longo desses anos agências que fizeram parte, já não fazem mais. Escutei um pouquinho da antiga Favec, que era anteriormente a Abracorp. Isso. Comecei a ter contato com a BAV já nesse contexto, que às vezes tinha algumas ações conjuntas da Abracorp com a BAV. E aí comecei a ver que o mercado ainda era, a gente comentou um pouquinho aqui, que o mercado do turismo ainda é muito informal, né? Perto de outros mercados. Ainda precisa muita coisa ser automatizada, ser investido em tecnologia. Vi que era um mercado carente de pessoas que ali se debruçavam, arregaçavam as mangas para poder ajudar o todo ali, né? Então o segmento como um todo. Que é um pouco que eu enxergo que acontece em prédio às vezes. Todo mundo reclama, mas ninguém quer ser síndico, né? Então é o que a gente vê, né? No cenário. Mentir, é verdade. Todo mundo reclama. É verdade. Ah, via vaga é ruim. Ah, não sei o que, não sei o que. Assim, aquele pensamento, a maioria decide. É isso. É isso. Aí se você monta um grupo no condomínio, você só escuta reclamação. Ah, o portão quebrou, tá aberto lá. Aí vamos supor, não tem uma portaria. No meu prédio não tem portaria. Quem desce lá para ver, para acionar a empresa para poder arrumar? Ninguém. Às vezes o síndico está viajando, está de férias. Então é um pouco que eu vejo, não é só no nosso segmento, isso é o perfil, às vezes, geral. Assim, as pessoas estão dispostas a criticar,
Às vezes poucas estão dispostas a elogiar Isso. e muito menos ainda ajudar a melhorar aquilo lá. Então, foi um dos motivos aí que deu a minha entrada nesse mundo do associativismo, que dali foi a convite do Prado, que assumiu em 2018. Carlos foi Prado. Carlos Já Prado. esteve aqui também. Exatamente, Grande da Tour Prado. House. Abraço. Ele fez um convite para eu poder ser o conselheiro, na época, fiscal da Abracorp. E dali eu comecei a ter mais contato mais profundo com a associação. Fiquei durante 3 gestões, 6 anos como conselheiro fiscal da Abracorp. Legal. Comecei a ter mais contato com a BAV São Paulo. E aí fui chamado também para fazer parte da chapa da BAV São Paulo. Também na parte financeira, como vice-presidente financeiro. Aí fiquei por 4 anos lá junto com o Fernando. É isso aí. Fernando Santos, da Conex Travel, que foi durante duas gestões. Também já esteve aqui. anterior Um à abraço, minha. Fernando. Um abraço, Fernando. 2 gestões anteriores à minha, ele foi o presidente, eu fui o vice-presidente financeiro. E aí fui cada vez mais conhecendo um pouquinho desse mundo e conhecendo um pouquinho o que era a carência do nosso mercado. Isso aí me deu uma oportunidade de trazer aí, estar mais próximo do nosso associado e trazer novidades e fazer algo que ajudasse o todo, não só o nosso associado, mas também o nosso segmento. Tá. Isso aí foi aí o ponto de partida aí meu Esse envolvimento maior aí das entidades. nas entidades, exatamente. E aí teve, ao longo desses anos que eu estou aí entre vice-presidente e presidente da VAV São Paulo, a Viesp, teve a junção, igual você comentou, no começo do interior. A Viesp era muito grande no interior, você tinha muitas agências lá que eram do interior, era uma associação focada nas agências do interior de São Paulo. A BAV São Paulo, na capital, muito forte, que está embaixo do guarda-chuva da Nacional, que você tem as ABAVs estaduais. A São Paulo sempre foi a maior aí, até por conta da concentração de agências aqui no estado. Você tinha poucas no interior dentro da BAV São Paulo e a maior concentração da capital. E aí houve aí um momento de conversa. O próprio Fernando Santos era da Viesp também, foi presidente lá, e aí partiu aí para essa junção, unificação das duas entidades, o que foi muito bom. Aí eu enxergo que foi muito positivo para o todo, para o sistema e para todos os associados. A gente ganhou em volume, ganhou aí em oportunidade de troca de experiências. Por exemplo, a gente tinha uma feira muito forte, que era a Viesp, que nasceu lá há muitos anos atrás. A gente teve a oportunidade de crescer ela, trazer ela associados da capital para participar cada vez mais ativo dessa feira também, onde era muito concentrada em associados do interior. Verdade. Também conseguimos fazer novas ações na capital, trazendo esse associado do interior. Então, acho que foi um momento ali muito assertivo e muito ali trabalhado para fazer essa unificação dessas duas associações. Vou te interrompendo aqui, de acordo, Claro, vai perguntando. claro. Não tem uma regra aqui não, tá? Quantos associados são hoje na BAV? Estamos somando no interior de São Paulo. Arredondando 580 associados. É que a gente tem entrantes e saintes aí diariamente. Então, e a gente tem hoje uma pessoa só fazendo prospecção dentro do nosso time da BAV São Paulo. É pouco, né? É pouco. Perto Eu sei do que é todo importante muito o trabalho, mas perto do todo Perto do todo é pouco. A gente tinha uma meta aí que a gente colocou desde a época do Fernando, que ele estava como presidente, para tentar chegar aí pelo menos no número 1000 aí nesses próximos anos, e estamos na busca disso, mas é muito pouco. O que a gente tem feito, primeiro, é conscientizado a importância de você ser um associado. Então, isso antes mesmo de você ter o associado, é conscientizar a importância de você ser um associado. E aí eu volto naquele bate-papo que eu falei no começo do condomínio. Não basta você ser associado, você tem que participar. Porque eu, Bruno, estando presidente, não faço nada sozinho. Agora, nós juntos... Eu sei que você vai ter assim, uns pontos bem fortes. Ó. A sua câmera é essa aqui, ó. Se for um papo direto para a indústria mesmo, seu associado, à vontade. Perfeito. Para dar aquele ênfase. Ótimo. Então, eu mesmo, Bruno aqui, que eu já conversei com muitos associados, eu sozinho não faço nada. Eu estou como presidente na minha gestão que termina em outubro. Agora, quem faz a força é o segmento, são os associados, é o trade. Então, essa é a importância da gente ter uma associação. Então, a gente se juntar para um prol maior. É isso que eu enxergo aí, que eu busco aí nas entidades aí que eu estou participando. A BAV e a Viesp, ela ocorre uma vez por ano ou são 2 edições?
A ABAV São Paulo, a feira da ABAV Travel SP, ela acontece uma vez por ano. Vai acontecer agora o ano que vem, em março do ano que vem, dia 11 e 12 de março do ano que vem. E a gente tem um outro evento, que é o ABAV Meeting, que aí é um evento focado para donos das agências associadas. Esse ano a gente vai ter aí um espaço para 200 donos de agências participarem, que a gente está em muito conteúdo. E aí são painéis, palestras, para trazer conteúdo para o nosso associado aí. Já temos um espaço definido? Já. O ABAV Meeting vai acontecer em dezembro, nos dias 10 e 11 de dezembro, no Meliá, ali na Paulista, na Avenida Paulista. Exatamente. Muito bom. Repetindo o que foi no ano passado, o mesmo espaço do ano passado. Lugar muito bom. Gostei. Exatamente. Eu que acompanho a Viesp já há alguns anos, eu não sou saudosista, tá? Eu acho que cada momento é um momento diferente, tem sua importância e fica na história. Porque a própria Viesp, ela pingou muito em algumas regiões, em alguns momentos, por estratégia, oportunidade financeira, enfim. Interior, já foi para Campos do Jordão, já foi para Santos, Campinas, Olambra. Não tinha assim, uma região muito definida. E faz até sentido rodar mesmo, eu acho. Sim. Se tiver estrutura no local, faz sentido levar conhecimento para aquela região. Mas acho que o fato agora dessa junção das entidades, estar baseada a feira lá no The Royal, lá no Centro de The Royal, Royal Plaza. Cara, eu acho ali que ganhou muito. Foi. Sem ter. Lado profissional da coisa, né? Falando. Ficou legal. Estrutura. Ficou legal. Centralizou, acho que as pessoas de São Paulo também poder participar da feira e voltar para São Paulo. Era um hub grande. É um hub grande. É um né? hub grande. Estrutura. É um hub. Com hospedagem para quem quer ficar. Tem tudo. De repente. Então melhorou muito. É isso. Não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu comecei a participar mais da feira efetivamente quando eu estava fazendo parte do conselho. Peguei já ali no interior. Lindóia, né? Em Águas de Lindóia, Pegamos exatamente. Lindóia. Foi lá em Peguei Lindóia. 2 anos lá. E aí, quando a gente veio para Campinas, a gente assim, mudou de patamar. Verdade. Foi uma mudança assim, muito grande. Assim, a gente, tanto em termos de pessoas que participam ali do evento, a gente ganhou em profissionalismo com isso, ganhamos em área expositora e ganhamos na qualidade do expositor também. Então a gente Bem colocado. Porque lembra como era antes? Isso! Você tinha uma área VIP, não estou desmerecendo o espaço lá não. Sim. Uma área muito bem estruturada e as outras um pouquinho mais inferiores, assim. Exatamente. Até na garagem, né? Se fosse falar, embaixo, né? Exatamente. A gente sente que hoje, o que a gente percebe, o expositor, praticamente 100% dele é do trade. É o que a gente, às vezes, não acontecia ali um pouco em Águas, a gente via alguns preenchendo espaços um pouquinho com pessoas que não são do trade. E também via que pessoas que participavam ali não eram do trade. Então, com a vinda para Campinas, o que o próprio expositor nos disse em pesquisas que a gente fez foi: a qualidade do público é muito boa. Então, assim, não tem comparação. Então, isso, contra fatos, não há argumento, né? O que a gente disse. E a mudança também que a gente faz aí, trazendo a feira para quarta e quinta, ao invés de quinta e sexta, também foi muito importante. Né? Impactou positivamente também. Também escutando o expositor que a gente fez essa mudança para trazer a feira para quarta e quinta-feira. Interessante. Você sabe por que disso? Não, eu vou imaginar que quando era no interior, você falou agora há pouco aí. Exato. Só já levava a esposa e já emendava o final de semana lá. Exatamente. Pra curtir lá Monte Sião, né? Monte Sião, a região toda. Exatamente. E aí agora quando você traz a feira para Campinas, numa quinta-feira, o cara que está na capital, ele consegue fazer um bate-volta. Não vai falar, não vou na sexta-feira para perder minha sexta, pegar um trânsito, tenho que fechar minhas coisas aqui na minha agência. Então, você tem um aproveitamento muito melhor no segundo dia de feira, ao invés do que você tinha no passado, quando o segundo dia era na sexta-feira. Já dava uma murchada, né? Murchada. Feia. Exatamente. Ficou muito legal essa jogada dele. Eu achei sensacional. Quando a gente lá atrás, em uma reunião que nós estávamos, e vocês comentaram, pô, tem uma novidade em relação às datas, né? Quarta e quinta. Falei, pô, quarta e quinta. Cara, liberou a segunda, liberou, né, a terça, e sexta-feira o cara quero produzir. Ok, sexta-feira você pode trabalhar. Fechar a semana. Pode trabalhar. É isso. Pode trabalhar. Não vai atrapalhar a sua rotina na agência. Muito bom isso aí. Ficou legal. Então são mudanças que aquilo que eu falei. A gente está cada vez mais em contato com o expositor, em contato com o nosso associado e contando com a participação deles. Essa semana passada, agora, a gente teve ali um bate-papo
lá na entidade, tinham quase 20 associados, e aí isso é bem bacana, que a gente teve uma troca lá de ideias, troca de conteúdo, e tinha associados de diferentes perfis. Uma associada, por exemplo, que lida com seguro, outro associado que lida com transporte, outro associado que é atendimento ao aeroporto. Então a gente vê que são nichos diferentes ali que se complementam. Ele já teve até uma troca de network ali para uma pessoa ajudar a outra, entendeu? Então isso é muito bacana. Isso que a gente fala que trazer o associado para perto, trazer ele para dentro da nossa casa para justamente isso, para participar junto com a gente, para trazer ideias e porque aquilo tudo é para eles, entendeu? Tudo que a gente faz, desde a feira, do meeting e outras ações que a gente faz aí com o comitê de tecnologia, com essa parte do projeto do Construindo o Futuro, que a gente faz a capacitação de estudantes, tudo isso é pensando no associado. Então, o que a gente faz é para eles poderem aproveitar e engrandecer aí os seus negócios. Hein? Quem já é associado, você falou que tem algumas, talvez, saídas pontuais, mas a maioria não deve sair do projeto, né? Deve ficar. Sim. E como multiplicar isso, essa parte de capacitação, de treinamento, para levar esse conhecimento que vocês fazem aí nesses encontros que tem no final do ano de dezembro, para levar para as regiões do interior, ou mesmo São Paulo, para atrair novos associados, para que eles percebam o valor agregado na proposta do condomínio, entre aspas. Ótimo. Esse é um bom ponto. Olha que legal. É legal. O condomínio ficou... É isso, mas é isso não. É uma ideia de... quando eu olho para a associação, eu vejo uma ideia de condomínio. Cada um tem o seu ali apartamento, tem sua casa, sua unidade, quer cuidar da sua unidade, mas tem que cuidar do todo. Interesse comum. Porque tem a área comum. Então, se você ali deteriorar a área comum, se você não cuidar da sua área comum, você está se prejudicando também. Perfeito, então, é isso que eu penso na associação. E uma das ações que a gente faz, que é bem bacana, é o papo com a gente. Então, a gente vai até alguns associados, inclusive a Tiller, que fez aqui com vocês, falando com vocês aqui anteriormente, a Flávia, comentou de fazer uma ação dessa também. A gente vai até lá, leva o associado naquela região, independente da cidade, que ele está aqui dentro do estado de São Paulo, e aí fazemos um papo com a gente. Levamos a gente até dentro desse associado, operadora, consolidadora, qualquer... Você mistura os públicos. Exatamente. O associado com o emergente lá. Exatamente. Tá. E aí fazemos um bate-papo, um café ali, para troca de conteúdo, e aproveitando aí para divulgar um pouquinho da associação. A gente entra com a fala da importância da associação, o que a associação faz pelo associado, o que a associação busca aí, junto aos associados, e aí aproveita para também trocar conteúdo junto com essa empresa que está nos recebendo, o fornecedor que está nos recebendo ali também. Isso de forma recorrente, né? De forma recorrente. É uma das ações, né? que a gente faz. É legal isso aí. Tem que ser recorrente, para poder realmente criar musculatura. Exato. Bruno, para quem ainda não é associado, eu acho que um dos maiores desafios da BAV São Paulo hoje, com certeza, é fazer esse trabalho de conscientização. E eu escuto, às vezes, a gente acaba escutando no mercado, nunca escutar conversa ali, daqui, mas para que eu vou me associar? Um custo, né? Assim, de forma simples, né? Como vender hoje a imagem da BAV hoje para um agente que está em cima do muro, que precisa entrar? Quais argumentos hoje que a gente pode utilizar hoje para quem não é associado hoje? Você fala assim, puta, que ganho que essa agência vai ter? Olha, eu acho que muitas coisas a gente comentou aqui ao longo do nosso bate-papo que a gente está tendo. Acho que se você colocar... Eu sou um cara muito analítico em termos de números. Já percebemos isso já. É isso. Tá claro. Então, claro. Se você colocar na ponta do lápis o que a associação traz de benefício para você, em termos de, vamos supor, um seguro de responsabilidade civil, que você tem ali uma cobertura de 10 mil sem ter que pagar nada, e você pode ter os seus upgrades em cima daquela cobertura de 10 mil. Você tem gratuitamente 10 mil já garantido. Você teria que pagar por isso. Você tem aí um escritório de advocacia que te dá aí também um trabalho aí num primeiro momento, quando você precisa acioná-lo, tirar dúvidas, consultar também. Você Só tem consulta jurídica aí que você pode ser feito. Também, quanto que é? Você tem a tabelinha ali dos advogados. Se você buscar isso daí, qualquer consulta jurídica não é barato. Não é barato. Então, também já é outro benefício que a gente tem aí para o nosso associado, que é a CMO,
que é do Dr. Marcelo, muitos no mercado aí Parceiraço conhecem nosso. ele. Já esteve aqui também. Esteve aqui também. Exato. Então, é outro benefício que a Isso, gente tem para o maravilhoso. associado. Falei aí de 2 eventos que a gente tem no ano. Nesses 2 eventos, o associado aí tem hospedagem. Ele pode estar gratuito nesses 2 eventos. Então, ou seja, você vai frequentar e vai passar os 2 dias na feira, vai poder passar os 2 dias lá no meeting com a sua hospedagem ali garantida. Então você tem que colocar a mão no bolso. Quanto que é uma hospedagem em São Paulo hoje, ali na região dos Jardins, que é onde vai estar acontecendo o evento ali? Só 400 conto? 400, 600 reais. Dependendo do produto. A diária. Então... Ô Bruno, pegando essa pergunta do Alexandre também, um gancho no Ezequiel, você fez um comentário agora há pouco que muita gente sai, muita gente entra, né? Você tem uma rotatividade, né? Exato. E, no entanto, você tem inúmeras vantagens para quem é associado, pelo que você está descrevendo. Isso. Na sua visão, talvez não falte aí uma maneira melhor de passar isso para quem não é associado? A maneira como comunica as vantagens de você virar associado? A gente tem cada vez mais trabalhado isso através das redes sociais, que foi outra coisa que a gente começou a trabalhar muito forte. Rápido. De um tempo para cá, exatamente. Que é uma Mudou forma muito. da gente poder... Hoje está todo mundo conectado nas redes sociais, principalmente o Instagram, que é uma rede mais utilizada aí que a gente percebe e que se conecta a todo mundo, seja capital, interior, está todo mundo mexendo. Então foi uma forma da gente encontrou de chamar esse associado. O que a gente tem de perda, às vezes, dos associados, muito é que a gente tem que seguir com o estatuto. Então, o estatuto lá rege que você não pode ter X mensalidade de inadimplência. Então, infelizmente, a gente tem que seguir o estatuto. Que é a convenção do condomínio. Exatamente. Senão Olha, o cara tá... Os outros estão pagando por aquele Isso, que está usando os benefícios. Isso, nadando na piscina. Foi outra coisa que a gente começou a fazer muito forte, desde a gestão do Fernando para mim, é que a gente falou, não quero ter um cara... Um condomínio. que não contribui, Mas todo que condomínio só tem alguém que não paga. usa a sua água, usa o seu gás, não sei o que. Salão de festa. Salão de é festa, isso, quer é fazer um isso. churrasquinho. Exatamente. Churrasqueira, com certeza. Exatamente. É Então a complicado. gente quis colocar o regulamento do condomínio embaixo do Mas braço braço, e falar, fazer acontecer. Amigão, Para ser justo, né? Exatamente. Mas nesse certíssimo. caso aí você vai ter que expurgar alguns medos, que nem todos Não vão tem ter o jeito. perfil. Não tem Concorda? jeito. Mas entre entrada e saída que a gente tem acompanhando, a gente tem em média aí 10 entrantes por mês, com 7 saídas por mês. A gente tem aí... Tem uma retenção, hein? uma retenção de 30%. boa. Legal. Uma retenção boa aí. E eu acho que, assim, pelo menos é o que eu escuto, porque a gente fica rádio peão, né? A gente está sentado numa feira, tal, aí às vezes senta numa roda de empresários, uma roda de agentes de viagem, e os caras assim, mas a BAV tinha que tomar conta disso, tinha que regulamentar isso. Aí a gente tem que explicar. Olha, não é papel Esse é outro ponto. Não é papel Esse é da BAV outro ponto. regulamentar, gente. Não, mas eles têm que fazer isso, tem que tal que. Então, não é papel. Exato. E aí eu explico, eu faço minha parte, tá ali. Muito bem, muito bem. Eu vou Então, explicar. isso eu acho que é bom a gente falar para Isso. todo mundo. A associação não é uma agência regulamentadora. Isso. A gente não regulamenta o mercado. Também não fazemos negociação comercial. Então, o Isso. Ezequiel lá tem a marca dele, a marca que ele representa, eu tenho a minha, o Ale tem a dele. A gente não faz aí divulgação, não faz a venda de qualquer fornecedor. O mercado é livre para cada agente de viagens querer comprar com quem quem ele quiser. quiser. Exatamente. Então a BAV não tem, BAV São Paulo VS, qualquer negociação comercial e nem entra nesse meio. nesse E meio. também não é agência regulamentadora. Porém, a gente briga aí, que é outro ponto, que é a importância da associação, com o mercado quando algo prejudica os associados e os agentes como um todo. Então isso, por exemplo, quando foi o caso lá da redução da comissão da Localiza, quando foi o caso que aconteceu da América também, quando reduziu os incentivos. E aí a gente se junta, igual um condomínio, para brigar pelos nossos... Direitos. Exatamente. Tá bonitinho, mas vamos lá. No condomínio, quando alguém quebra o parquinho. Quando alguém quebra no mercado, digamos assim. Sim. O agente de viagem comprou com um determinado fornecedor e ele não teve o serviço. Vamos dar um exemplo bem claro, porque esse seguro Perfeito. que a BAV tem, ela vai cobrir um prejuízo do cliente, talvez. Erro uma operacional. Um RC. Não seria um erro operacional. Não Erro seria um erro. operacional. Responsabilidade civil. Um RC. É o RC. Iria cobrir esses 10 mil. Isso, de erro operacional. Erro operacional. Então, o Ezequiel, o cliente pediu para a data, vamos supor, 10 de dezembro, o Ezequiel emitiu a ida para 8 de dezembro. Aí você tem tudo documentado, foi um erro, e aí você pode pedir
um reembolso lá, seguindo as regras do Não seguro. foi isso que eu dei de exemplo. Não, a empresa não. quebrou. Não, mas, Não cobre. mas o seguro não cobre. Não Então, cobre. eu já bem Não claro. cobre. é. Não cobre. Não cobre. Não cobre. Você não foi para a cobre. linha mais dentro do padrão. Exato. Mas a pergunta é, porque isso é um tema muito recorrente Sim, perfeito. dos tempos para cá. Que a agência às vezes fica desamparada porque ela pagou, ela é associada da BAV, pagou Perfeito. um fornecedor homologado da BAV, deixa mais claro assim, homologado. Perfeito. E aí, Homologado ou associado? associado. Isso. Qual a diferença de homologado e associado? É diferente, a diferença é grande. O associado está pagando. Tá pagando. Tá pagando. E o homologado tem é os que vocês benefícios. recomendam. Homologado. Ué. Não é nem um termo que a gente. Homologado. Seria que vocês recomendam. Se ele não está pagando como associado, o fornecedor ou o parceiro, ele é uma empresa que vocês recomendam, pelo histórico. A gente não. Assim, Não homologa? Não homologa. Não homologa? A gente não homologa. A BAV não homologa. É só associado. Só associado. Então é só associado. Só associado, é. Então, digamos que um associado teve um problema. Aí Você sim. Aí beleza. Aí beleza. Você é Aí esperto, beleza. hein? Aí É beleza. espertinho ele, né? Não, mas beleza, tô não, pensando. mas é o Ele tá processando, ele Mas tá essa processando. dúvida É a dúvida de todo mundo. bate na cabeça de muita gente. Muita Exatamente. gente. Ah, Vou mas repetir. como que pode? Vai. Eu vou repetir a pergunta. Vamos lá. Isso. Eu Vamos sou lá. uma agência de lazer homologada Boa. na BAV, Associado. associado à BAV, a Viesp. Isso, bonito. Eu comprei com um fornecedor Que também é associado. associado. Que também Perfeito. tá Tive um associado. prejuízo de R$50 mil numa venda. Isso. Perfeito. A BAV não vai, aqueles 10 mil, ele sustentar o meu prejuízo. A gente não sustenta, porém a gente tem um auxílio de conciliação quando esse caso é entre dois associados. Então a gente tem uma equipe que tenta auxiliar nessa cobrança, mas não temos como reembolsar. Então, fica bem claro, não tem como reembolsar. Não, a BAV não reembolsa e o seguro da BAV não é para isso também. Então fica bem Pra claro. esses casos. Isso. Tá claro aí, Exatamente. pessoal? Comente aqui que é importante. É uma dúvida Ó, eu vou muito deixar- frequente no mercado. É isso. Até vou falar assim, vamos dizer assim, o cliente ligou para mim e falou que queria ir para Goiânia. E o meu emissor foi lá e emitiu para Guiana. É isso aí. Seguro RC cobre na hora. Tudo certo. É um erro operacional. É um erro Perfeito. operacional. Agora, quebra de operador, problemas técnicos, você pagou pro operador, o operador está tratando com você. Ela É isso aí. não A é mediadora BAV nesse vai caso. colocar o corpo da diretiva jurídica para atuar e equalizar as partes. Exato. Buscar equalizar as partes. Exatamente. Já que são dois associados, Associados, a isso. gente tem uma equipe de Legal. conciliação que vai auxiliar É isso aí. em um associado que está ali sendo, entre aspas, lesado a receber o que lhe cabe. É isso. E se o cara não é associado, vocês atuam de alguma forma também? A gente Com tenta. a parte jurídica? A gente tenta nessa parte de conciliação também Tenta, auxiliar e dar os primeiros caminhos com ali a parte jurídica que o associado tem direito ali Legal, também. legal. Agora, caso tenha que entrar num processo, etc., aí o associado tem que recorrer ou ao jurídico, que é essa empresa que já presta o primeiro serviço para o associado, ou a empresa que ele quiser, ou outro escritório que ele preferir. Na sua visão, Bruno, deveria ter um seguro nacional que cobrisse esse tipo de prejuízo para a gente de viagem? Porque quando a corda estoura, sempre o lado mais fraco que vai ter que ficar com o ônus aí. Sim. Muitas vezes tem empresas que perdem tudo, porque já pagou para o fornecedor e não vai ter aquela viagem. Ele não tem como angariar recursos para cobrir aquele valor que já recebeu do cliente final. Sim. Peraí. Antes dele responder, A pergunta é forte. e eu tenho até uma sugestão já. Sim. Fala você de Best Buy. Best Buy Travel, uma operadora focada no segmento de hotelaria nacional e internacional, o qual eu respondo pelo B2B corporativo, Boa. hotelaria. Então, você que pensa em segurança, qualidade, entrega, vem com a Best Buy. Isso aí. Você, agente de viagem aí que tá precisando de plantão emergencial, né? Tá sofrendo, American BPO. Entre em contato com eles aí, faz um teste, faz negócio, vai lá. Tenho certeza que você vai fazer bons negócios. E também agradecer aí o nosso parceiro da Mercado Eventos, que tá sempre nos apoiando aí na mídia, tá bom? Grande parceiro. Obrigado, Roy. O diretor tá chamando a nossa atenção em relação ao Spotify. Você Então, você pediu, tá homologado. Ó, você Todos quer os tá bravo. episódios, Tá puto. todos os episódios estão disponíveis
No Spotify você pode ouvir dirigindo o carro, na chuva. na sua corridinha, na bicicleta. Na corridinha. No seu... É isso aí. É isso aí. Vai lá, Brunão, dá a sua versão do seguro, que eu tive É só uma ideia. Uma ideia. O seguro existe. um devaneio. Tem muitas pessoas que citam isso daí, que já existe em outros países, inclusive, né? Essa questão Um seguro de ter proteção de quebra. Exatamente. Mas aí é uma coisa mais ampla, que tem que ser muito bem planejada. Acho que não partiria basicamente só de uma associação. Penso Isso nisso. teria que ser algo regulamentado a nível nacional e aí para cobrir o mercado como um todo. Então, e é uma coisa que não é barata também, né? É isso que eu penso. Que é uma Não coisa, é barata. Não é barata. Então é uma coisa que tem que ser muito bem dimensionada e muito bem trabalhada para analisar quais as regras. Quais as regras? Exatamente. Posso falar? Vamos apimentar, que o tema Vamos é importante. aumentar. Vamos aumentar. Hoje a gente paga taxa de embarque, certo? Para companhias aéreas, Exato. que vai ser recolhido para o governo. Você paga tributos. Em muitas dos bilhetes aéreos você paga taxa de combustível. Você paga taxas de manutenção aí, de, sei lá, você está numa cidade X, tem taxa turística, tem taxa para tudo. Tudo tem Inclusive o taxa. IOF agora. Inclusive o IOF agora. Então, eu sou dessa opinião. Acho que precisa chegar no momento, convergir, de ter sim um seguro. Mas é de uma complexidade tão grande. Porque aí dizer o seguinte, vai cobrir o quê? Vai cobrir a parte aérea? Se a companhia deixar os clientes na mão, Qual sumir, fornecedor? Qual fornecedor? Porque assim, Quem igual a é? gente já tem, vocês estão há mais tempo no mercado Então. que eu peguei a quebra, Pouca... felizmente ou infelizmente, de uma companhia só. Uma Vocês só. já pegaram quantas? Meu Nossa pai Senhora. então cita aí, só está mais de contar mais do que duas mãos. Então, Dá, assim, fácil. vai cobrir a quebra de uma companhia? Porque o que eu acho que a primeira grande mudança que deveria se ter é a gente responder só pelo que de fato é a nossa receita. Boa. E não pelo todo. Isso é uma grande mudança que eu vejo, Boa. que já Então, ajuda, já ajuda o bem. agente de viagem. Já ajuda bem. Então, no caso de uma quebra de uma companhia, a gente responde por tudo. A gente é o primeiro solidário. Isso. Eu digo a gente e os agentes de Sim. viagem. A cadeia toda, né? Ele é o primeiro solidário. Exatamente, somos o primeiro solidário. Então, quando você quebra isso daí e passa a responder só porque de fato é sua responsabilidade, isso já dá um alívio para nós, agentes de viagens. A quebra de um hotel, a quebra de uma companhia aérea. Então, de fato, a gente vai responder só pelo que o nosso ganho, que é o justo. Não é todo dia que quebra uma companhia aérea. Exato. Que quebra um hotel, não é todo dia. Exato, exato. Verdade. O hotel é mais fácil, o hotel muda de bandeira até, né? Muda de bandeira. Exatamente. Ele tá ali, troca. Exatamente. Agora, aonde eu vejo que são os maiores gargalos, né? Operadoras e companhias aí. Companhias aéreas. Esses aí Também são os dois acho. gargalos maiores. Também acho. São os maiores. Ah, tem seguro viagem? É muito difícil. Muito difícil, Muito difícil. Agora, o que a gente vê, Ezequiel, que a gente comentou aqui do caso que teve recente aí no mercado, que aí prejudicou, lesou muitos associados nossos, inclusive a Nacional fez a contratação aí do escritório que já presta serviço aqui para São Paulo para prestar serviço a nível nacional para todos os processos que estão envolvidos com esse que era um ex-associado nosso e aí que prejudicou os demais associados com a quebra dele. Que o buraco é mais embaixo. Então, a minha percepção é, igual você comentou, e não é só no nosso segmento. Eu comecei o bate-papo porque a gente estava falando. Hoje os bancos estão fechando os créditos. Porque a gente vê que não é só no nosso segmento, em outros, que da noite para o dia, lógico que não é da noite para o dia, mas em termos de um mês, às vezes, uma empresa que está com Serasa aí, a gente fala capivara limpa, é tomada no mercado. Mas no mercado. Então aí muitos falam assim, poxa, você não sabia, você não sei o quê, você não tinha. A gente mesmo, por exemplo, o Ale deve trabalhar lá com faturado, eu trabalho também. Às vezes eu puxo num dia, dá 2 semanas, Muda tudo. muda tudo. Muda tudo. Então assim, e isso é realidade, infelizmente, não é nossa, uma realidade econômica que vem aí já desde a época da pandemia. Vem se A gente arrastando. tinha lá o Perse, que auxiliou, a gente teve aí algumas ações aí da questão de crédito aí para os agentes de viagens que ajudou. Só que o Pronamps, Perse acabou. Pronamp acabou.
acabou o Pronamp, e agora a gente voltou à realidade, só que com uma situação econômica bem pior do que antes. Então, por isso que eu falo que o buraco é mais embaixo. Então, como é que a gente vai, às vezes, estimar algo que está acontecendo tão rápido assim? Então, eu acho que o seguro é uma coisa boa, igual ele falou, mas tem que ser uma coisa estruturada. Você é a favor de estabelecer a nível Brasil, tá? Um teto mínimo, um FII mínimo? Não, a gente não pode fazer isso, né? Não consegue. Não consegue. Não consegue. A gente nem pode. São Legalmente a gente não diferentes pode. também, regionais. A gente não pode. Não A consegue. gente não pode. De fato, hoje, o que a gente fala assim, falando um pouquinho de FII, isso já é falado em vários bate-papos nas associações, aí, inclusive com os clientes. Quem trouxe a ideia do FII para cá foram os próprios agentes de viagens. Então, eles implantaram um modelo que existia lá nos Estados Unidos e que se cobrava... O agente de viagens colocou a mão para fazer qualquer coisa, não foi um robozinho, eu vou cobrar. Relatório, um reembolso, uma consulta, um check-in, qualquer coisa você paga. Só que começava com um FII sustentável. E ao longo dos anos, passou-se a cobrar por menos coisas e cada vez menos em valor monetário. Então, assim, foi uma coisa que foi... Chegou no fundo do poço. Prejudicando. E eu já peguei uma época que não era tão boa quanto vocês já pegaram lá atrás, que você tinha um ganho em 3 pontas, né? Você ganhava do fornecedor, ganhava do cliente, ainda tinha um end ali que você ganhava no final. Ali, um back-end ali. Então, você tinha 3 ganhos ali. Hoje em dia, a gente mal e mal ganha em um. Então, mudou uma muito. situação complicada. Entendeu? Então esse conceito vai ter que rever de algum momento, né? Sim. Com seriedade. Sim. Porque a conta não fecha. Sim. Você tinha o número X de transações, que eram 100. Caiu para 50 transações. Com um FII menor, Exatamente. como é que você mantém a estrutura ativa? Não mantém. Com qualidade, com experiência. É difícil. E aí você acaba caindo naquilo que muitas pessoas fazem. Você coloca mais robô, cada vez mais. Mas é isso que o Brasil... Todos... Que aí a gente volta por nicho, por perfil. Aí, todos querem. Todos querem. Não. Eu quero também um bom atendimento. Porque se for para eu fazer tudo... Não preciso. Eu não preciso de uma agência. É isso que eles falam. Então eu estou pagando, mesmo que seja um FII de, sei lá, R$2, R$3, para colocar a mão e fazer pela agência. É isso que muitos falam. É isso aí. Então eu preciso de um atendimento, porque na hora do sufoco eu não quero cair no 0800. Quero ligar e ser atendido. Quero ligar e ser atendido. Mas isso custa, né? Exato. Então, Exato. por isso a conta não fecha. Então acaba... Igual aquele painel lá do Isso. Eu e ele palestramos lá. É isso. Né? Fomos para... Né? O que acontece? É um dilema grande, Bruno. Eu acho que muita da culpa é nossa mesmo. Sim. A gente tem complexo de vira-lata. A gente abaixa a cabeça demais com medo de perder uma conta. Eu acho que a transparência na relação comercial, a transparência, a lealdade, né, o profissionalismo deveria prevalecer sobre qualquer coisa. Sim. Só que às vezes você submete a uma situação que não vai fechar a conta em prol de alguma variável oculta, bonita, né? Variável oculta. Variável oculta que não vai satisfazer de repente. Esmagamento chama isso aí. Canibaliza o segmento. Esmagamento. 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 Eu tomo uma porrada ali do cliente, eu vou para cima de você, me ajuda aí. Aí eu vou para cima da companhia aérea, me ajuda aqui também. E fica esse negócio, cara. É isso. E se eu não fizer... Tem aí ele procura lá o outro fala, não, deixa comigo. Mas tem alguns pontos que acho que contribuíram com isso também, acho. Essa canibalização, vamos chamar assim. Quando eu entrei no mercado, eu vi ainda que existia muita relação. E quem era, entre aspas, o gestor de viagens, era muitas vezes a secretária, ou eram pessoas que tinham o dia a dia ali, o contato direto com a agência de viagens. E viu a importância... de manter aquele agente de viagens e ele ter ali um mínimo ali de valor para poder pagar suas contas e sobrar algo para ele. Isso. Com os tempos, eu vi que as pequenas e médias também, e algumas grandes que ainda não estavam nesse modelo, toda essa área de viagens foi para a área de compras. Nossa. O setor de compras, ele enxerga, infelizmente, aí, a parte de viagens como se estivesse comprando outros produtos.
E aí seja caneta, Celular, seja papel higiênico. celular. E aí eles estão na função dele. Afinal, o que eles são cobrados é por redução de despesas, de custos. Cada um no seu papel. Só que a gestão de viagem só entra quando o quê? Quando o contrato é assinado. E aí já não vê mais aquela importância da qualidade do relacionamento que você tinha na época, as secretárias e outros colaboradores que tinham contato direto com a agência participavam do processo de contratação. E isso é uma coisa que pesa muito aí nesse fator que a gente está falando aí na hora de optar por uma agência aí que só está dando um preço muito baixo ali para trazer aquela conta. Então, é uma vertente aí. Outro finge que atende, outro finge que paga. E aí, ainda para piorar isso tudo que o Bruno tá falando, ainda tem os casos que saem fora do normal, sai fora ali da caixinha, que deixa muitas vezes 90% da empresa no atendimento robô, no atendimento mais barato, e diz, mas esse aqui é o diretor, esse aqui é o cara, esse aqui a gente vai comprar fora numa outra agência. Acontece bastante. Que faz um atendimento diferenciado, porque ali é o cara. Então é difícil isso aqui, ó. A gente realmente, no momento, eu concordo muito com o Bruno. As agências estão num momento assim, não tem muito para onde correr. Exato. Se cobra alto, não vai atender. Se cobra baixo, a conta não fecha. E o que você faz? Eu acho que em algum momento vai ter que rever o posicionamento, porque se a conta não fecha, vai quebrar. Ou alguém vai absorver aquela estrutura para poder pôr aquele volume lá no back-end e ganhar aquela meta lá em cima, porque não faz sentido. Exato. Você tem todo esse valor agregado de estrutura, falando 3 idiomas do colaborador, tecnologia, tudo para não ter como cobrar o serviço justo e rentável, na verdade, né? É isso. Então, cara, eu acho que é difícil. Eu acho que tem que ter mudanças, assim, sérias. Sim. Assim como no corporativo, como no lazer também, tem que ter regras. Porque como o mercado hoje está muito aberto com as OTAs também, que não é algo errado, é uma realidade, faz parte e tem mercado para isso. Sim. Né? Tem gente que quer viajar de todas as formas. Quer ter uma experiência mais de não ter uma agência de viagens, acho que mais os jovens também, que quer, né, ir para o destino e viver a experiência local. E tem um outro mercado que quer uma vida consultiva. Sim. Então cabe todo mundo nesse processo aí. É o que eu falo. Outro dia também me perguntaram sobre as Travel Techs, né? Boa. Também. Aí. Que no fundo, para mim, as Travel Techs são as TMCs sendo chamadas com outro nome. Com outro nome. E trazendo um pouco mais ainda do que de sistema à tona, que é o que a gente já tinha. Mas, igual o Ale falou aqui, poxa, eu consigo implantar o sistema em tudo? Não consigo. Eu não tenho como vender essa ideia. Se o cara é faturado, você vai botar tudo lá? Robô? Então. O cara é faturado, o cara precisa fazer um hotelzinho de beira-estrada que não está espetado em nenhum distribuidor. É no Pix. E como é que eu faço? É no Pix. E eu tenho que pagar com Pix ainda? Então tem muitas coisas que não tem como você automatizar hoje 100%. Então você vai cair. A ideia é muito boa, você tem um processo, ainda mais eu falando como engenheiro de produção, ia gostar muito se você tivesse tudo de ponta a ponta ali, correndo bonitinho, caindo bonitinho, você só controlando, como se fosse uma mensalidade de uma academia, que é o que muitos Travel Techs trabalham, com modelo de mensalidade. Mas não é a realidade, hoje não é a realidade, tem muita coisa que sai desse processo. E você tem que atender, porque se você não atender, outro vai atender, que é o que o Ale falou. É isso aí. Então, você acha que não é sustentável por muito tempo esse processo? Do jeito que se está hoje, não. Eu acho que assim, cada um tem que saber até onde você pode chegar para pagar a sua conta. Igual tem vezes lá que eu opto em não entrar numa concorrência que eu sei que aquilo conta não vai fechar para mim. Sim. Pode ser que para o outro ele ache que feche e cada um está cuidando do seu negócio, que é aquilo que a gente fala, né? Agora falando um pouco, Bruno, como um agente de viagem, não como o presidente da Bali, né? Tira o crachá. Tira o crachá. Mas cada um tem que ver até onde sua corda pode ir. Então, quando eu entro numa concorrência, eu vou até o meu limite ali que eu sei que vai sobrar alguma coisa. Quando eu vejo que não vai sobrar, eu tiro o pé. Igual já aconteceu muitas vezes. Como é que você lida com ESG? ESG eu acho que é uma coisa muito importante que veio para ficar. Assim como a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vejo que é algo que a gente acabou de tirar lá, tanto nós lá pela Abracorp como outros associados da Abracorp, tiramos a certificação lá, o selo ESG, agora recente.
uma semana atrás. A Abracorp tirou ou os A membros? Abracorp e alguns membros também tiraram. Alguns membros participaram desse processo aí e participaram junto com a Abracorp para poder se certificar. Então, dentre eles, a nossa agência foi uma delas, que tirou o ESG e demonstra uma preocupação, assim como outros setores, que é o que a gente estava falando um pouquinho, que a gente ainda estava um pouco aquém, já tem mais na frente do que o turismo. E eu estou vendo cada vez isso mais forte. É o que a gente tem trazido também para o nosso meeting, para nossas feiras, a questão de aproveitamento lá de todo o material que a gente tem na exposição lá, para poder doar isso daí, inclusive, para instituições de caridade, transformar isso em bonecas lá para instituições de caridades. Então, um trabalho que a gente faz com um dos nossos patrocinadores lá, no caso essa última que teve foi a R1, que nos ajudou com essa questão. Então, também o próprio Prado lá, Carlos Prado, que a gente já citou anteriormente da Tour House, nos ajudou também a questão de replantio do que a gente consumiu ali de CO2 ali durante o evento também. Então, é uma coisa muito importante para gerações futuras. Vocês têm filhos aí, claro. Vocês sabem que a gente não tem que pensar mais só em nós. Então, temos que pensar... Já está com meia... 50 anos está bem rodado já, né? Exatamente. Mas, enfim, pegando esse gancho aí, eu quero conhecer um pouquinho mais da sua visão sobre... um tema muito relevante na indústria, não só turismo, mas geral, que é a diversidade e inclusão. Ótimo. Esse é um tema bem latente também, eu acho. É um tema bem latente, acho que não só no nosso segmento, acho que em todos os segmentos aí que a gente tem. E é um tema muito importante, que todo mundo tem que ter oportunidade igual, que a gente fala da igualdade, né? Eu vou te apertar agora. Você pratica isso na Maiorca? Praticamos. Hoje a gente pratica. Não combinou o jogo não, né? Só perguntei. Não. A gente pratica mesmo. Hoje a gente tem lá pessoas que compõem aí o LGBT, desculpa. Imagina. E aí a gente não tem distinção. A gente fala assim, a pessoa entregando, a pessoa produzindo, a pessoa fazendo o seu trabalho, é isso. Independe de gênero, independe de raça, independe de gosto sexual. Acho que a gente tem que ter respeito um pelo outro. Claro. E cada um... Mas volta pro condomínio, não é só participar. Tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. É isso. A gente tem que ser cobrado igual. Eu acho que não tem que ter distinção. Acho que a gente tem que saber, tem que ter compromisso com a empresa. É o que eu falo. Eu prefiro uma pessoa, às vezes, que entre lá no dia a dia da agência sem saber, mas que tenha compromisso e que queira aprender, do que uma pessoa que entra achando que sabe tudo e não tem compromisso e não tem vontade de aprender e de mudar um pouquinho o que acha que sabe tudo. Então, hoje é um pouquinho do perfil que eu falo para os meus colaboradores que eu procuro lá. Então, principalmente pela essa escassez de mão de obra. E aí entra nesse tema que a gente falou. Independe de gênero, de classe, de raça. Eu acho que a pessoa tendo ali vontade de aprender e estando disposto ali a aprender, querendo ali trabalhar em equipe, que é também cada vez mais difícil, que a gente vê com essa questão das redes sociais, da automação, a pessoa cada vez querer fechar no seu mundinho, a gente tem que valorizar esse profissional. Então, isso que vale. Esse trabalho que você faz na empresa também, no crachá da Barbie também, tem uma pauta sobre isso? Também. A gente tem muito forte, a gente tem parcerias também. Conscientização, né? Exatamente. A gente tem 2 parcerias fortes. A gente também... tem uma feira agora que a gente vai participar, inclusive vou ter uma fala lá também, que é da Câmara do Turismo LGBT, e a gente também tem uma parceria muito forte nesse sentido com elas de troca aí de informação, de conteúdo e de conhecimento, que é o que a gente fala, e é muito bacana que eles tratam desse turismo que muitas vezes agentes que estão prestando serviço a lazer e até o próprio corporativo não tem conhecimento. Então são informações que agregam, porque o LGBT está cada vez mais aí no nosso dia a dia. Eu outro dia mesmo peguei um caso lá na agência de um passageiro que fez transição de sexo, já estava com documento novo e me passou um documento novo. A gente fez a emissão toda na documentação nova dele. Quando ele chegou para o embarque, infelizmente ele teve um problema no embarque, que estava constando lá o nome anterior dessa pessoa. E aí ele ligou muito bravo, achando que nós tínhamos colocado o nome antigo dele, antes da transição. E aí quando a gente foi ver, conseguimos embarcar ele. Primeira coisa que a gente fala é, vamos embarcar o passageiro, depois a gente vê o que aconteceu.
Depois a gente foi ver, ele mandou até um e-mail lá, a empresa mandou um e-mail nos questionando e tal, fomos levantar. O problema estava no cartão de milhagens deles, Já aconteceu isso comigo. que estava com o nome anterior, não tinha sido atualizado. É. E aí deu conflito de informação. E a gente respondeu, buscamos informações, respondemos para a empresa lá, para deixar bem claro que não foi de nossa parte. Então, teve um Você problema falou sistêmico. LGBTQIA+, acho que umas 3 vezes. E a parte de equidade que envolve os negros, que é um tema muito forte também. Sim, acho que é muito importante. Também a gente pratica muito lá, é aquilo que eu falei, para nós, tanto a parte de deficientes, LGBTQIA+, quanto a parte de igualdade racial lá, e também sexo, masculino e feminino. A gente também não tem essa questão, a gente trabalha muito forte lá na agência e também lá na BAV, que a gente, especificamente. Nosso time lá da BAV São Paulo Viesp é todo de mulheres, se for ver. Então a gente não tem essa questão de... É o que a gente fala, hoje em dia uma pessoa comprometida e disposta a entregar é o que importa. Então é o que a gente enxerga tanto lá na associação como na agência. E acho que é o que o mercado deveria todo começar a praticar, que estava cada vez mais difícil aí encontrar um profissional aí que queira vestir a camisa e fazer carreira longa aí na empresa, sem ficar pingando ali para cá e para lá. Então Cara, o papo que chegou ao final, mas eu fiquei assim surpreendido com o seu avanço. Quando eu te conheci lá atrás, o momento que você está hoje aí, nesse desafio da indústria do turismo aí. Parabéns aí pela evolução, pelo trabalho, para agregar valor também à indústria, né, na entidade, ou na Abracorp, ou na sua empresa lá. Obrigado. Obrigado a vocês aí pelo convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho aí para os nossos associados aí, para o nosso mercado, para o nosso trade. Então espera, pensa aí um pouquinho. Claro. Recadinho final para a câmera aqui, da sua experiência, da sua visão da indústria do turismo, para os nossos seguidores aqui e também os seus seguidores, para poder fechar com excelência. Ótimo. Bom, acho que o recado que eu queria passar aqui para vocês é vamos nos unir. Acho que a gente estava falando aqui de associação, brincamos aqui que é como se fosse um condomínio. Então, eu peço a vocês todos que vamos se ajudar, vamos nos unir. Somos concorrentes, buscamos aí o mesmo mercado, o mesmo cliente final, mas a gente tem que se unir para lutar pelo bem do nosso segmento, pelo bem do trade. Então, acho que esse é o recado que eu queria passar para vocês aqui, para fechar esse bate-papo bem legal aqui com o Ezequiel e com a Alê. E agradecer o convite deles aí. É isso mesmo, cara. Obrigado, irmão. É isso aí. Obrigado a vocês. Então, você que não está ainda associado à BAV, venha. Entre em contato com a gente lá, né? Fala a gente porque eu sou associado, faço questão de falar isso. Vem, tem muita coisa legal, né? Muitas reuniões importantes, muita coisa legal, muito evento bom. Participe. Exatamente, é isso que o Ale falou. Eu não sei tudo, ele não sabe tudo, a gente vai se ajudar aí. Com certeza. E é isso que importa. Então vem participar, vem ter os benefícios, vem ter essa troca e vamos crescer junto aí. Isso aí. Você que ficou até agora aí, ó, deixa um comentário e compartilha com os amigos. Valeu? Isso aí. Tá joia? Valeu, gente. Valeu. Obrigado, Brunão. Obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado.